Boa noite, povo feliz de Porto Alegre. Esse é um povo feliz e animado mesmo. Que maravilha. Boa noite, você que está em casa. Bem-vindo você. Eu digo boa noite porque nós estamos gravando essa série aqui em Porto Alegre durante as noites e ela está indo ao ar no Novo Tempo. O programa não é ao vivo, ele é gravado, mas ele chega aí na sua casa de primeira mão, aqui pela TV Novo Tempo. E é um prazer receber você aqui todas as vezes, toda semana, nesse programa tão maravilhoso. Esse é o programa O Clamor da Meia-Noite, na série Armagedon. A gente está estreando o programa O Clamor da Meia-Noite com uma série assim, com um tema muito palpitante, que é o assunto do Armagedon. E hoje nós já estamos indo para o 7º programa da série. Então vamos lá, para Apocalipse capítulo 12. É o primeiro texto e a gente vai procurar na Bíblia, não vai aparecer aqui no slide para você. Apocalipse capítulo 12 e o verso é o verso 17. Vamos ler comigo? Pegou sua Bíblia aí? Pegou sua Bíblia em casa? Olha, a gente cita tanto o texto bíblico que é bom você anotar para depois você conferir na sua casa tudo que a gente fala, né? Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é o dragão mesmo? Quem é o dragão? Isso aí, vamos lá, vamos conversando. O dragão é Satanás, está aqui em Apocalipse 12 mesmo, né? Que diz aqui o seguinte, verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então quer dizer, Satanás é o dragão, e quem é a mulher mesmo? A igreja pura, que deu origem ao cristianismo. E a Bíblia diz nesse texto que o dragão se irou contra a mulher, depois de ter perseguido a mulher e não ter conseguido destruir o filho da mulher, porque ali atrás diz que ele perseguiu a mulher para poder devorar o filho quando nascesse, e o filho da mulher era quem mesmo? Jesus. Então o dragão mudou de tática, ele se irou contra a mulher, ele diz: vou usar outra tática agora. Qual é a outra tática que ele faz? E foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E no último programa a gente viu exatamente sobre esses restantes da descendência da mulher, e a gente descobriu que o dragão tem os seus descendentes, que são todos aqueles que, tendo ouvido o chamado de Deus, negam o chamado de Deus. E os restantes da descendência da mulher são aqueles que aceitam a Deus na sua vida, mas aqui diz que o restante da descendência da mulher, o remanescente, o que vai sobrar nos nossos dias, nos nossos tempos, nos últimos dias, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está dizendo que eles têm essas duas características. E ontem eu terminei o programa perguntando assim para você: bom, mas nós somos salvos pela lei ou pela graça? E o que você respondeu para mim? Pela graça. Porque nós pela graça sois salvos, não por obras da lei. E aí eu perguntei para vocês: mas a gente guardar os mandamentos de Deus conta pontos para nós, sim ou não? Ontem você respondeu sim, e hoje já o público, quem veio ontem já disse não, e quem não veio já disse sim, né? Isso que nós vamos ver hoje, isso é que nós vamos estudar. Aliás, não vai ser hoje, vai ser nesse programa e no próximo. O assunto vai ser dividido em dois, porque hoje eu quero estudar com você a respeito da graça de Jesus, a respeito da graça de Cristo. Hoje eu quero enfocar com você esse assunto tão maravilhoso, o assunto, e eu estou tentando ligar o meu controle aqui, mas está difícil. Muito bem. Hoje eu quero estudar com você o assunto tão maravilhoso da graça de Cristo. E nós vamos procurar em Lucas, no capítulo 15. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Vamos lá. Tem uma história muito bonita, das mais conhecidas da Bíblia. E como ela é uma história muito conhecida, eu digo sempre assim: tem que tomar cuidado quando lê. Por que tomar cuidado? Sabe porque a gente diz assim: essa história eu já conheço, e se desliga dela.
e a gente perde os detalhes maravilhosos que Deus quer passar para nós no texto da Bíblia. Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, Jesus está contando algumas parábolas, e o verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, e nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Se você não conhece a história, vai ficar assim na surpresa para a gente terminar. Se você conhece, você já sabe o que diz ali. Mas essa história foi Jesus que contou. E toda parábola que Jesus conta, ela tem significação. Ou seja, cada personagem desse simboliza alguém. E se foi Jesus que contou essa parábola, quem representa o pai dessa parábola? Deus, o próprio Jesus, no contato dele comigo e com você. E quem que representa o filho? Quem é o filho? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer ganhar um DVD? Quero ver. Por que vocês não falaram nós? Interessante esse negócio, né? Quando eu pergunto quem é o filho, é nós. Quando eu pergunto quem é o DVD, você fala eu. Para assumir a responsabilidade, a gente divide a coisa com os outros, não é? Essa é a natureza humana, a gente é assim. Quem é o filho? Agora ficou certo. Eu sou o filho. Lógico, genericamente nós, seres humanos, mas Jesus, ele não fala muito genericamente. Para Jesus não tem cliente, para Jesus não tem congregação, para Jesus não tem população, para Jesus tem você, eu e você. Então o filho sou eu. E aí Jesus começa a contar essa história. Ele diz assim: aconteceu que esse pai tinha 2 filhos, e ele era um homem rico, tinha uma fazenda grande. Esse homem, ele um dia recebeu o filho dele, que chamou para uma conversa especial. Disse: pai, é o seguinte, pai, eu estou cansado de viver aí grudado no Senhor, sabe, pai, eu estudei, eu quero colocar em prática os meus planos, os meus projetos. O senhor é um administrador seguro, eu gostaria de fazer aplicações mais ousadas, coisas assim que o senhor não faz, pai. Pai, eu quero viver a vida, sabe, pai, o senhor já testou, já acertou, já errou, e eu quero acertar e errar. Se eu bater a cabeça, vai ser a minha cabeça, pai. Eu quero ser dono do meu próprio nariz, pai. Eu quero experimentar o mundo, a vida. Eu quero errar por mim mesmo, acertar por mim mesmo, não ir aí no rastro do Senhor. Mas, pai, tem um negócio. Eu preciso de dinheiro. Será que o senhor não me dava, pai? Eu sei que quando o senhor morrer, o senhor vai dividir a herança para mim, para o meu irmão. Mas, pai, o senhor não me dava a herança agora? Porque eu quero ir embora, pai, quero ir embora de casa, eu amo o Senhor, mas pai, eu não quero ficar aqui, pai, eu cansei
das regrinhas de casa, eu cansei dessa religião que o Senhor vive, cheio de não, sim, não, 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 Pai, eu cansei dessa coisa, Pai, eu quero fazer por mim, mas o Senhor não me dá herança, Pai, e eu prometo que nunca mais eu cobro mais nada do Senhor, o Senhor vai me dar herança e pronto, já recebi a minha parte, nunca mais eu vou querer nada do Senhor. Agora vê só, o que a parábola diz? Jesus contando diz assim, o pai repartiu os haveres, aquele pai sofreu, aquele pai chorou, o pai fez um apelo para o filho, o pai explicou para o filho o que ele poderia acontecer com ele, o pai falou de novo sobre as regras que ele tinha em casa, sobre a religião, e o pai insistiu, mas o rapaz insistiu mais, porque quando alguém coloca na sua cabeça que vai embora, ou que vai sair, ou que vai fazer alguma coisa, quando é jovem, é muito difícil fazer essa pessoa voltar da sua decisão. E o mais incrível de tudo para mim nessa parábola, porque ela é maravilhosa, vocês vão ver, nós vamos esquadrinhar essa parábola hoje, mas o mais incrível dela é que o pai repartiu a herança e deu a parte para o filho. Lembra que eu citei no último programa? Ao contrário do que muitos dizem, Deus não abandona você quando você abandona Deus. Não é porque você não liga para Deus, não tem tempo para Ele, não é porque você nunca olha para a cara de Deus, não é porque você só lembra de Deus quando as coisas ficam ruins, ou quando você tem medo de alguma coisa, não é por isso que Deus abandona você, ou que Ele deixa vir problemas financeiros. Não, tem um monte de gente que não quer saber de Deus e tem muito dinheiro. Aliás, esse é um dos questionamentos do Antigo Testamento, por que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus? É isso, Deus é assim, e você vai entender o porquê Deus é assim hoje. Então, o pai deu, e o rapaz foi, ele foi porque ele queria ser o quê? Livre, ele foi para ser livre. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Quem é livre? Levanta a mão. Beleza, tem muita gente livre aqui. E o resto que não levantou a mão, creio que vai levantar agora. Então quem não é livre é escravo. Quem é escravo? Levanta a mão, quero ver. Ué, tem uns 3 aqui. Mas assim, mas imagina, ou livre ou escravo, qual é o meio termo entre livre e escravo? Ou você é livre, ou você é escravo. Não tem um meio termo entre essas coisas. Ou é livre, ou é escravo. O rapaz saiu para ser livre, porque ele queria se libertar das regras, das coisas que ele conhecia, ele queria se libertar de tudo. Deixa eu ler com vocês um texto da Bíblia. Olha, João capítulo 8, está bem pertinho de Lucas, deixa aí sua Bíblia aberta. Vou até marcar a minha aqui no Lucas 15, para a gente voltar depois no final da parábola. Agora vê aqui, João capítulo 8. Vamos lá, vou achar aqui. João capítulo 8, e os versos são 31 a 34. Olha o que diz aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, primeiro, Jesus está conversando com um grupo de judeus que era especial, porque esses judeus, de algum modo, tinham simpatizado com Jesus e estavam querendo começar a seguir Jesus. E Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos falando de liberdade, é ou não é? Perguntei, quem é livre? E Jesus conversando com esses homens assim, vocês vão conhecer a verdade. E o que é a verdade mesmo, que nós já aprendemos aqui? O que é a verdade? Jesus. E aonde ele expressa a verdade? Na Bíblia, que testifica dele, segundo nós já vimos. Então ele diz assim, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Bom, qual foi a reação daqueles homens? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles ficaram bravos. Eles disseram assim, espera, mas como? A verdade vai nos libertar?
Nós nunca fomos escravos de ninguém. Vai libertar do quê? Nós somos descendência de Abraão. Nós não somos escravos. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Opa, agora tem uma verdade reveladora aqui. Ele diz assim: vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Eles disseram: nós não somos escravos, nós já somos livres. Ele diz: vocês acham que são livres? Porque toda pessoa que comete pecado é escravo do pecado. Agora eu vou perguntar para vocês de novo: quem é livre aqui, levanta a mão. Deu uma diminuída na libertação. Quem é escravo, levanta a mão, quero ver. Aumentou a escravatura também, gente com mais certeza. Agora, o que vai cair daqui a pouco é o muro, porque a maioria do povo está em cima dele, né? Esse foi o maior problema aqui, né? Vou me comprometer, a gente vive na época do não comprometimento, né? Mas, vamos lá. Então Jesus diz assim: todo o que pratica pecado é escravo do pecado. E a pergunta é o seguinte: o que é pecado? O que é pecado? São duas coisas. Eu ouvi, transgressão da lei. Vamos lá, vamos ver o que diz esse texto aqui, ó. Todo aquele que pratica pecado, o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está falando de qual lei aqui? Falando dos 10 mandamentos. Então está dizendo assim: se você transgride a lei dos 10 mandamentos, você comete pecado. Então, uma das coisas que é pecado é transgredir a lei de Deus. Mentiu, transgrediu a lei, então foi pecado. É porque as pessoas acham hoje que pecado é uma palavra que está fora de moda. Aliás, ela está fora de moda. As pessoas não querem assumir o pecado, né? Elas querem desculpar o seu pecado. É isso que elas querem fazer. Elas querem: não foi tão assim, também eu tinha um motivo, no meu caso é assim. Mas aqui está dizendo assim: se você transgrediu a lei, não roubarás, roubou, pecou. Não adulterarás, adulterou, pecou. É pecado, é isso que está dizendo. Pecado é transgressão da lei. E Jesus diz: se você não consegue ficar sem pecar, você é escravo do pecado. Agora, o pecado também é uma outra coisa. A segunda coisa que é o pecado é o seguinte: quando o pecado entrou no mundo, isso é Romanos 5,12, quando o pecado entrou no mundo, por meio de um só homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, tem mais um verso: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Então aqui está dizendo que quando Adão pecou, ele transferiu o pecado para toda a raça humana. É justo isso? O que você acha? É justo isso? Não é justo. Não, é injusto. Se ele era o pai da raça, e ele pecou, representante de nós todos, e ele pecou, é injusto isso. Você sabe que muito tempo eu fiquei pensando isso, é por isso que eu estou perguntando, porque eu não precisava nem perguntar para você, eu podia só falar isso aqui, passar em frente, alguns iam dar uma pensadinha, mas isso, daqui a pouco já estava em outro assunto, e você não ia pensar nisso, é ou não é? Mas muito tempo eu ficava pensando: mas que coisa injusta esse negócio, o que eu tenho a ver com Adão? Ele pecou, e eu é que sou pecador agora? E é isso que está dizendo aí. Está dizendo que o pecado é a natureza humana. Ou seja, quando eu nasço nesse mundo, eu já nasço pecador. E eu quero voltar sobre esse assunto de se é justo ou não justo lá no fim, para você entender essa questão. Mas sabe, quando Adão foi criado por Deus, ele recebeu de Deus essa terra, ele se tornou representante de Deus na terra, e representante de Deus para o universo.
Por isso que quando Adão pecou, toda a raça humana estava nele, a semente do ser humano, a terra que Deus tinha dado para ele dependia dele, ele tinha sido tomado da terra. E Deus deu para ele uma segunda chance, porque era para Adão ter morrido, porque Deus tinha dito assim: se você comer dessa árvore, no dia em que você comer, você vai morrer. Mas ele não morreu no dia. Por que ele não morreu no dia? Porque Deus tinha planejado para ele uma solução, uma saída. E Deus disse: você agora, Adão, você vai ter uma sobrevida aqui na terra. E eu vou deixar você viver, porque um dia eu vou morrer no seu lugar. Mas como Deus deu liberdade ao ser humano, e o ser humano escolheu não Deus, mas um outro Deus com letra minúscula, que era Satanás, a antiga serpente, o dragão, então Deus não podia mais manter esse mundo como mantenedor. Você entende? O ser humano foi criado por Deus para ser eterno enquanto ligado em Deus. Então foi assim que Deus criou. Enquanto o homem estivesse ligado em Deus, ele era eterno. Quando o homem desligasse de Deus, ele passaria a ser mortal. E todos os filhos que Adão tivesse passariam a ser mortais. E esse tempo de vida que a gente tem é a oportunidade que Deus deu para nesse período a gente escolher se a gente quer vida eterna ou se a gente quer morte eterna. Deus deixa a gente sentir o gosto das coisas, do vento no rosto, como é gostoso um abraço carinhoso, como é gostoso a companhia das pessoas que a gente ama, para a gente querer viver a eternidade. Então é por isso que a gente se tornou mortal, porque Deus não pode mais manter, respeitando a nossa liberdade de escolha. Então Deus fica assim, Ele fica agindo no mundo, mas sempre com limitações impostas pela liberdade que Deus deu para o homem. Como esse negócio de liberdade? Primeiro, quando eu nasço nesse mundo, eu nasço pecador. Certo ou errado? Eu senti um certo meio fraquinho assim. Eu acho que paira uma dúvida no seu coração. Eu acho que paira uma dúvida no seu coração também. Deixa eu fazer umas perguntas. Me ajudem, hein? Vamos lá, minhas perguntas são fáceis. Primeira, quem gosta do que é bom? Levanta a mão. Essa foi muito fácil. Vou fazer uma outra agora. Mas é para você participar. Vamos lá. Quem gosta de sorvete? Levanta a mão, quero ver. Outra pergunta agora. Sorvete faz bem para a saúde, sim ou não? Então como é que você gosta do que é bom? Fala para mim. Eu já entendi a sua explicação. A explicação está assim: não, eu gosto do que é gostoso. É ou não é? Mas nem tudo que é gostoso é bom. Aliás, para dizer a verdade para você assim, nós temos que confessar que nós gostamos do que não presta. A gente não gosta do que é bom. A gente só gosta do que não presta. Você quer ver o que Paulo fala? Dá uma olhada aqui, nesse texto bíblico aqui, em Romanos, no capítulo 8. Paulo descreve isso aqui de um jeito tremendo. Paulo descreve isso aqui com uma realidade. Essa história não é a história de Paulo, aliás é o capítulo 7, não é a história de Paulo só. Essa é a história de todos nós seres humanos. Olha o que Paulo diz do verso 14 em diante. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não faço o que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Olha o que ele fala em seguida: ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que vive em mim. Então,
ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vou traduzir isso aqui para você, porque Paulo fica repetindo o mesmo conceito um monte de vezes e de jeitos diferentes. Ele diz assim, presta atenção, na minha mente, Deus fala. E sabe, mesmo quando a tua mente está entorpecida pelo álcool, mesmo quando ela está entorpecida pelas drogas, mesmo quando a tua mente está entorpecida por qualquer outra coisa, por música, por agitação, por barulho, por trabalho, por estresse, ainda assim, há momentos em que você sente Deus falar. É Deus trazendo à sua memória Ele, a sua ligação com Ele, a sua família. É Ele dizendo assim, por favor, dá mais tempo para mim. E você pensa, puxa, eu precisava ir na igreja, eu precisava de fazer alguma coisa para levar meus filhos para Deus, sabe? Então Deus fala com a gente, então o Espírito de Deus fala conosco, e Ele procura colocar a lei dEle na nossa mente. Eu sei o que Deus quer, essa é a lei da minha mente, a lei de Deus, que Deus procura gravar na minha mente e no meu coração. Mas tem uma outra lei, Paulo falou, essa é a lei do pecado, a lei da minha carne, a lei de que o pecado habita em mim. E ele diz assim, eu sei o que é o certo e eu quero fazer o que é certo. Isso é simples. Todo começo de ano a gente diz assim, ano que vem eu vou emagrecer. É ou não é? Tem gente que diz, ano que vem eu vou ler a Bíblia. Sabe qual é o livro mais lido da Bíblia? É Gênesis. Porque quando chega no fim do Gênesis, foi lá mais ou menos um mês, janeiro já foi, e o povo começa a desanimar de ler a Bíblia, e tem gente que já leu o Gênesis 66 vezes. Se começasse cada vez com um capítulo diferente, tinha lido a Bíblia inteira. Na próxima vez começa no Êxodo. Quem sabe você chega lá mais rápido, ou pelo menos um dia você chega lá, né? E a gente faz, eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, eu me proponho a me alimentar de coisas que fazem bem para a saúde. Eu não vou ficar comendo açúcar. Aí eu olho para a cenoura e olho para aquela torta de chocolate. E quando eu digo, só hoje, e esse só hoje é todo dia quase, é ou não é? E aí a coisa vai. Paulo está dizendo assim, toda vez que a lei de Deus que está dentro da minha mente, no meu coração, se deparar e guerrear contra a lei do pecado que está no meu corpo, e que me faz fazer o que eu não quero, toda vez que as duas se defrontarem, quem vai ganhar? É pergunta. É a lei de Deus ou a do pecado? A de Deus ou a do pecado? Pelo menos foi isso que ele falou. Essa era a história dele, não é a sua? É a minha. É minha. Eu quero fazer o que é certo. E é por isso que tantas vezes eu acabo tendo que confessar para Deus o mesmo pecado. Deus, eu não queria. Eu já pedi para o Senhor me ajudar, mas eu fiz de novo. Eu não quero fazer isso. Não quero. É isso que Paulo está dizendo, e ele vai terminar aquele texto dizendo assim, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse meu corpo que me carrega para a morte? É isso que ele vai falar. Uau, que coisa tremenda. Eu sou escravo do pecado. E aquele rapaz da parábola saiu para ser livre, livre. E ele se libertou das leis e das regras do Pai. É porque tem gente que acha que ser livre é não ter regras. Até o Jean-Paul Sartre diz o seguinte, ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Eu aprendi desde pequenininho com a minha professora que a minha liberdade termina onde começa a do outro. É assim ou não é? Ora, o que é ser livre? Ser livre é ter um monte de regra. Quando você veio para cá, certamente você parou em muitos semáforos onde o sinal estava vermelho. Parou ou não parou? Você podia se libertar dessa regra, não podia? Eu vou me libertar, não quero saber disso. E passa. Aí você vai ficar sujeito às penalidades dessa lei, aos acidentes também. Então esse rapaz saiu e ele se libertou das regras do Pai. E a Bíblia, Jesus, ao contar essa parábola, ele diz assim, e tem mais,
pessoas que seguem a Deus, parece que quando elas saem de perto de Deus, elas querem se libertar de tudo que Deus representa, e elas exageram do outro lado. Ele diz assim, ele foi no fundo do poço, ele gastou todo o dinheiro, ele viveu dissolutamente, ele se envolveu com jogos, ele se envolveu com prostituição, com más companhias, e ele perdeu tudo que ele tinha. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, quando não tinha mais nada, as pessoas se afastaram dele e foram embora, não tinha mais ninguém com quem contar. Porque esse cara legal que é o teu amigo e que é a tua amiga, esse cara legal que leva você para se drogar, ele vai sumir na hora que você não tiver dinheiro. Você entende? E ele ficou sem ninguém. Eu vou fazer um parênteses, sabe por quê? Porque a parábola do filho pródigo conta a história de alguém que foi no fundo do poço. Só que tem gente que abandona a Deus e não vai para o fundo do poço. Uma moça, outro dia, eu estava pregando numa igreja, e no outro dia o pastor da igreja falou, pastor, você estaria disposto a fazer uma visita comigo? Estou. É porque uma moça pediu para a gente ir na casa dela fazer uma visita. E ela disse que tem que ser hoje, ela está aflita. Eu disse, tá bom. E fomos. E quando chegou, ela disse assim, pastor, já fui da igreja adventista, estou afastada faz tempo. E pastor, ontem eu fiquei muito preocupada. Sabe por quê? Pastor, eu amo ouvir o senhor pregar, eu ouvia o senhor desde pequena. E sabe, sempre os seus sermões tocavam no meu coração. E eu estou ouvindo o senhor pregar faz 3 dias, e ontem o senhor pregou e fez um apelo para entregar o coração para Jesus. E o senhor sabe o que eu senti? Nada. Pedra, meu coração pedra. Não senti nada, não senti vontade. Você sabe por quê, pastor? Porque eu estou bem. Eu não tenho nada chique, realmente a casa dela é simples. Mas eu estou casada, tenho meu filho, tenho essa casinha que eu moro, meu marido tem o trabalho dele, eu tenho o meu. A gente vive bem, a gente faz o que a gente gosta, a gente se diverte do jeito que a gente gosta. Sabe? Eu estou bem sem Deus e eu não senti nada. E eu sei que essa é a história de muita gente, muito filho pródigo que não vai no fundo do abismo assim. A pessoa sai e se sente bem. Quanto tempo? Muitas vezes o tempo todo, quase o tempo todo. Muitas vezes durante muito tempo. E a pessoa sente que ela não precisa de Deus. Esse rapaz da história que Jesus contou foi no fundo do poço. Ele não tinha mais nada. E ali, Jesus diz assim, ele estava ali, para Jesus mostrar que ele foi no fundo do fundo do fundo, diz que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque judeu não come porco. E para o judeu tocar no porco, ele fica imundo, ele se afasta do porco. Então Jesus assim, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, e Jesus estava contando isso para os judeus, e os judeus estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Ele foi longe demais, ele não tinha mais para onde ir, ele baixou o nível mesmo, ele estava desesperado, ele não tinha para onde correr. E quando a gente não tem para onde correr, ele parou, e Jesus diz assim, caindo em si, disse. Sabe o que é caindo em si? Caindo em si é quando, depois de você negar a voz de Deus chamando pelo seu Espírito, um monte de vezes. Caindo em si é quando, depois de Deus insistir, depois de Deus falar com carinho, depois de Deus te dar um chacoalhão, depois de Deus falar um monte de vezes, você negar essa voz. Caindo em si é quando, de repente, um dia, ou pelo sofrimento, ou porque você foi a um enterro, ou por algum motivo da sua vida, num momento da sua vida, ou porque você se deparou com a televisão, ou porque alguém chamou você para ir na igreja, ou porque você leu um livro, caindo em si é naquele momento onde você diz assim, onde eu estou? Eu preciso de Deus. Porque o jovem pensou, puxa, eu saí para ser livre, mas sabe, eu me libertei do meu pai, onde eu achava que eu era escravo das regras dele, e vim para cá, me libertei das regras, mas eu me tornei um escravo do pecado tão terrível,
que eu fico olhando e lembrando dos escravos do meu pai. E os escravos do meu pai, eles têm uma condição melhor que a minha. Eu não mereço ser filho mais. Eu disse para o meu pai que ele me dava a herança e pronto. Mas sabe, eu vou voltar, porque meu pai é um homem bom. Eu vou voltar para ele e eu vou dizer, e ele organizou um discurso na cabeça dele. Pai, eu pequei, eu não nego, eu errei. Eu errei com o Senhor e com Deus. E eu sei que eu não sou digno mais de ser tratado como seu filho. O Senhor pode me contratar como seu escravo? E ele voltou. Aquela moça da qual eu falei, eu fui visitar. E ela disse, pastor, me explica, por que eu estou tão fria assim? Por que eu não respondi o apelo? Eu disse, primeiro você me explica por que você me pediu para vir aqui. Porque eu estou desesperada, eu estou aflita. E como é que você não atendeu o apelo? Você não atendeu ontem, mas hoje você atendeu. Mas como eu atendi? Você não atendeu indo na frente, você atendeu me chamando aqui. E ao invés de você ir, eu vim. E nós estamos aqui. E você está contando o seu desespero para mim. Você não precisa sentir nada. Porque muitas vezes a gente não sente, mas Deus fala aqui. E Deus está gritando para te chamar. Está entendendo? Deus está usando todos os meios para falar com você. Está difícil. Você não está dando abertura para Deus. Por isso ontem, quando você se sentiu fria, gelada, você não conseguiu nem dormir direito à noite. E hoje você teve que ligar para o pastor, a primeira coisa é dizer, traz o pastor aqui na minha casa, tem que ser hoje. Você fez o contrário. Você não foi, mas pediu que eu viesse. E sabe, é assim que acontece com muitas pessoas. Elas não ficam longe, no sentido de ir lá embaixo. Se sentem bem, mas Deus chega em você. E quem sabe está chegando agora em você. Agora pensa bem, quando o rapaz voltou para ser escravo do pai, o que aconteceu? Será que Jesus estava querendo dizer assim, olha, você vai, eu sei que você vai se tornar escravo do pecado, seja se afundando na falta de dinheiro, seja vivendo uma vida equilibradinha, ou seja ficando rico, mas você vai se afundar no pecado, você vai para longe de mim, você não vai me respeitar mais, você não vai depender de mim, você vai dizer, o que eu tenho eu ganhei com o meu esforço, eu não preciso de Deus, mas em algum momento você vai ouvir minha voz, sabe por quê? Eu sou seu pai, eu estou aqui andando na varanda, todos os dias eu levanto, e a primeira coisa que eu faço, eu ando na varanda de casa e eu fico olhando lá para longe, para ver se você está vindo lá longe, e eu fico todo dia fazendo isso, e quando o sol se põe eu faço a mesma coisa, mas você não vem, eu estou te esperando, mas eu sei que um dia você vai vir, um dia você vai ouvir esse chamado mudo que sai do meu coração, da minha alma e entra na sua alma, em algum momento quando você abrir a porta, para que eu possa entrar. E aí o filho voltou para ser escravo do pai. E será que Jesus, contando essa parábola, ele diz assim, eu quero que você volta para mim para ser meu escravo, sim ou não? Sim ou não? Quando eu volto para Jesus, eu me torno escravo de Jesus, sim ou não? Não? Então vamos ler esse texto. Se o Senhor o chamou, sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre, que pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado por Cristo, é escravo de Cristo. Uau! Que coisa dura essa coisa, né? Estava terminando tão bem a história, não estava? Poxa vida! Escravo de Cristo, mas quem quer ser escravo de Cristo? Ser escravo de Cristo é coisa ruim, não é não? Não? Quer ser escravo dele? Quer? Eu até entendo porque que muitos de vocês estão falando que quer. Sabe por quê? É porque, pensa bem, tem um texto na Bíblia que incomoda muito as mulheres. Eu vou pedir para os homens repetirem comigo. Ele diz assim, ó, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Vamos falar? Mulheres, sede submissas a vossos maridos.
Eu já estou olhando com a cara das mulheres que não gostaram, já queriam ter ido embora aqui agora, já. Não é? Agora, depois fala para o marido. E quando ele fala para o marido, diz assim: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e ele a si mesmo se entregou por ela. Opa, agora a coisa muda de figura, porque qual é o papel do marido? É amar tanto a esposa, que ele é capaz de perder a vida dele por causa dela. Ela é a prioridade dele. Tudo que ele quer é que ela se realize na vida dela, em todos os âmbitos da vida dela. Ela é a pedra preciosa dele, ela é a princesa dele. Vale a pena ser submissa a um marido assim? É porque é uma submissão que não é uma submissão. Na verdade, é uma submissão daquela que você faz quando você sobe no altar, sabe? E que o pastor pergunta assim: você promete diante de todas essas pessoas e diante de Deus que você vai de livre e espontânea vontade pertencer a esse homem? E você diz o quê? Sim. Porque você está escolhendo pertencer a Ele, você está escolhendo se submeter a esse amor, e Ele a mesma coisa. Jesus está dizendo, um tem que pensar no outro, os dois têm que viver igual. Por isso que Deus, quando fez a mulher, tirou da costela de Adão, porque não podia ser da cabeça e não podia ser do pé, tinha que estar no meio, para ser igual. Tudo que Deus faz na Bíblia tem um objetivo e tem um sentido. Então, escravo de Cristo, e eu disse para você, Cristo quer ter esse relacionamento conosco, marido e esposa, intimidade. Ele diz, você é a minha esposa, você é a minha princesa, a minha rainha querida, eu quero casar com você, Jesus fala. Será que vale a pena eu ser escravo desse Cristo assim? Sim ou não? E eu vou dizer para você, a única saída que você e eu temos, é escolhermos ser escravo de Cristo. É eu deixar o mundo, eu dizer, Senhor, eu nem sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar direito, eu só sei que eu faço um monte de coisa que me incomoda, e eu não consigo, Senhor. Então, eu quero pedir um negócio para o Senhor, me ajuda, por favor, a fazer o que o Senhor quer, a fazer a sua vontade, como sua esposa, eu quero fazer a sua vontade, Senhor, e eu vou me submeter ao Senhor como escravo, porque eu sei que ser escravo do pecado é muito pior do que ser escravo seu, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso e o Senhor vai me tratar bem. É isso que vai acontecer. E a minha pergunta é: o que acontece quando eu volto para ser escravo de Cristo? O que acontece? Vocês foram comprados por preço alto, portanto vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Quando a gente volta? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e serviços, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula agora, que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Tem uma palavra aqui que é muito importante, você sabe qual é? Qual é? Quero ouvir de você. Adota. Adota. Eu não mereço mais ser filho, eu abri mão do meu direito de filho. Ele olha e diz assim, não tem problema, eu adoto você, eu compro você como meu escravo, com o preço do meu sangue, e sabe o que eu faço depois? Transformo você em filho, e você vai ser herdeiro de novo, você vai ser filho de novo, é isso que eu faço com você. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. É isso que nós somos realmente filhos de Deus. É por isso que Jesus contou na parábola, que o rapaz se levantou, do jeito que ele estava, sujo, fedendo, a roupa dele rasgada, maltrapilho, um indigente. E ele voltou com dificuldade, porque ele estava trêmulo, ele não comia há muito tempo, estava magro,
E Jesus conta dizendo assim: vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E correndo, o abraçou e o beijou. E o rapaz começou o discurso dele: pai, pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele falar, faze-me como um dos teus escravos, você vai ver aí na sua Bíblia que o pai interrompeu. O pai não deixou ele terminar o discurso todo. Ele voltou no objetivo de ser escravo, porque é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que reconhecer que é melhor ser escravo de Cristo do que eu permanecer como escravo do pecado. Mas quando ele estava no meio do discurso, o pai diz assim: vem aqui você, meu escravo, vem aqui, traz a melhor roupa e pega o meu anel e põe no dedo do meu filho, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele foi encontrado. Vamos dar uma festa, a maior de todas as festas, para poder receber de volta o meu filho. E sabe que Jesus que contou essa história, ele contou essa história porque ele pagou o preço da sua alforria com o sangue dele. Ele pagou aquele preço. E lembra que eu falei para você, você acha justo esse negócio de uma pessoa pecar e todo mundo levar a culpa? Lembra disso? Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Injusto, não é? Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça, o que aconteceu? A justiça reinou em sua vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Sabe de uma coisa? A gente pode até querer achar que é injusto por causa do pecado de um todo mundo se perder. Mas você sabe o que é injusto mesmo? O que é injusto mesmo é um pagar o preço e todo mundo poder ser resgatado. Isso se chama graça. A graça é injusta aos olhos humanos, mas é justa aos olhos de Deus. Porque Ele diz, não interessa que eu paguei o preço do pecado, não interessa que você é pecador, não interessa que você é nascido nas garras do pecado, não interessa que você vive fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer e que você se afasta de mim. Se você se voltar para mim, se você confessar o seu pecado e se você pedir perdão, eu perdoo. E sabe como é que eu perdoo? Eu não apago com borracha. Eu te dou um caderno novo a cada vez. E você vai escrever de novo a história. E de novo, e de novo. Em branco, para você escrever de novo. Você só precisa vir e confessar. E pedir perdão. E eu perdoo você. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus escravos. E sabe, eu sei que muitos de vocês estão nessa situação. Eu sei que você passa muito tempo sem ligar para Deus. A vida é agitada, né? Você fica trabalhando, o trabalho consome. Não dá tempo nem para a família muitas vezes. Tem que melhorar de vida, né? Não sobra tempo para Deus. No final de semana você está acabado, seu dia de folga um só. Não é fácil. E você fica prometendo assim, não, mas essa é uma fase, depois dessa fase a coisa vai melhorar. Mas já faz quanto tempo que você está nessa fase? Quanto tempo? Há quanto tempo você está nessa situação de não ter tempo para Deus? Hoje, lembra que o pai está aqui andando.
esperando. E o caindo em si é hoje. O caindo em si é para acontecer hoje na sua vida. Quando ele diz assim: eu vim hoje para buscar você, que é filho pródigo, que anda vivendo a vida achando que pode viver sem mim. Eu vim para buscar você. E através da loucura da palavra, o Senhor chega até você. Ele chama e você ouve a voz dele falando com você. Ele chama e insiste. E é incrível que parece ter uma coisa aí dentro do seu peito, do seu coração. Ou quem sabe para outros não tem nada. Você ouve e fala, mas tem uma preocupação. Por que eu não sinto nada? É Jesus falando do mesmo jeito. Porque ele fala aqui, mas ele fala aqui também. Eu vou cantar uma última música e hoje o meu convite é diferente. Hoje o meu convite é para você que está longe de Jesus, sabe? É para você que é filho pródigo, para você. E que está ouvindo o chamado dele. O caindo em si aconteceu hoje. E você gostaria de sair daí, dessa condição na qual você está. Eu vou chamar você para vir aqui na frente. À medida em que eu canto, vou chamar você para vir aqui. Para quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Para quem ficou para trás, a dor de uma ferida se abriu. A busca de uma espera começou. A dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo. Só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece e um pedido. Filho, volta, é só abrir a porta que nunca esteve fechada, trancafiada, mas escancarada, esperando, quem sabe, um dia que num rasgo de pura ousadia você finalmente quisesse por aqui se aninhar. Ainda dá tempo de você vir, você se levanta. Filho, volta, pois já passou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer envolver como antes e jamais te deixar. Volta, enquanto é tempo, volta, volta, enquanto ainda é hora. Pra casa volta, sou seu pai, pra mim importa. Volta,
Pode ser madrugada, volta. Quem sabe na alvorada, mas volta, volta, volta. Eu esperarei, sempre sonharei com sua volta. Amém. Tem ainda alguém que quer levantar? Precisa vir para cá? Tem ainda? Uma pessoa? Tem? Amém. Tem? Alguém que ainda precisa? Dá tempo de vir? Só você que está aí resistindo. Amém. Que bom que você está vindo. Tem ainda você que está aí resistindo levantar? Esquece quem está na sala do lado de você. Levanta. Levanta aí onde você está. Não fica aí sentado. Vamos. Isso aí. Fecha os olhos. Querido Deus, ó Senhor, a sua palavra de uma maneira misteriosa nos alcança. Aonde nós estamos. E olha, Pai, alguns dos seus filhos e filhas aqui não estão em lugares bons. Estão cansados, Senhor, de ser escravos do pecado. Escravos de vícios. Escravos de consequências que eles estão colhendo hoje, porque semearam rebeldia lá atrás, Pai. E agora vem um cenário triste, escuro. Muitas vezes eles se levantam, Pai, na madrugada porque não conseguem dormir. E eles dizem, meu Deus, não tem saída para a minha vida. Ó Senhor, o Senhor é a saída. Toca essas vidas, Pai. Hoje eles ouviram o chamado do Pai. Caíram em si, estão voltando, Pai. Estende a tua mão maravilhosa sobre eles. A sua graça maravilhosa, Pai. Recolhe essas pessoas nos seus braços com o seu abraço, Pai. Nós estamos orando, Senhor, para entregar a nossa vida. E temos sentido isso durante os dias que se seguem entre um programa e outro. Obrigado, Senhor. Nos aceita de volta como filhos, porque nós queremos participar dessa festa maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.